Jesus Cristo, Salvador, destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com os seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar? Quem está vindo na Canção Nova pela primeira vez hoje, levanta a mão. Nossa, quanta gente, que bom, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Você sabe que é um desafio para nós que presidimos as missas na Canção Nova, porque nós não temos um público fixo, né? Cada vez a gente acha que a gente está repetindo a história, mas a gente pode contar de novo. Todo final de semana tem gente nova, né? Participando, visitando. E a gente acolhe com muito carinho, né? Mas não é a experiência de uma paróquia, né? Que você está sempre com o mesmo povo, formando e trabalhando o conteúdo de forma mais sistemática. Meus irmãos e irmãs, o centro do Evangelho de hoje, na verdade, de toda a liturgia de hoje, é a fé, não é? Nós vemos a fé em curso na vida ali de Jacó, quando ele encontrou, né, a presença de Deus em Betel, Bet-El, né? Uma escada para Deus, o lugar da presença de Deus. Ali a fé foi se solidificando, ele fez um trato com o Senhor, como no Antigo Testamento era muito comum, né? Isso é chamado de semitismo, é o jeito do homem semita, judeu da época, se relacionar com Deus, né? Ele disse: olha, se o Senhor me cuidar de mim nessa viagem e der tudo certo, o Senhor será o meu Deus para sempre. A gente vê ali o relacionamento dos patriarcas com Deus, né? Os primeiros, Abraão, Isaac, Jacó, depois os 12 filhos de Jacó, que foram para a terra prometida, as 12 tribos, né? E depois vemos Davi, anos depois, e depois até chegar em Jesus, que era da tribo de Judá, que foi prometido lá atrás, né? Que viria esse Messias, esse Salvador. É muito bonito ver que a Bíblia é um livro que na verdade conta uma mesma história, por vários vieses, por vários olhares diferentes, não é? E qual é a história que a Bíblia conta? A história da salvação, a história sobretudo da fidelidade de Deus, não é? Porque a Bíblia do início ao fim, ela traz o quê? Promessa, cumprimento, promessa, cumprimento, promessa, cumprimento. Deus prometeu muitas coisas a Abraão, na primeira aliança, não é? Que foram cumpridas em Jesus e que estão cumpridas, sendo cumpridas hoje. Deus disse que a descendência de Abraão, Ele prometeu a Abraão, lá no livro de Gênesis, a partir do capítulo 18 em diante, a gente começa a ver mais a história de Abraão. A gente viu que Deus prometeu a Abraão que dele surgiria um grande povo, maior que as estrelas
em número ainda do céu, e que os grãos de areia do mar. Então, Deus prometeu e cumpriu em quem? Em Jesus. Porque eu falava ontem na missa que eu presidi aqui, o judeu ele é da religião pelo sangue, né? Mas o cristianismo ele é um chamado a todo homem e toda mulher que aderia à salvação de Cristo. Você não tem que nascer cristão para ser cristão, como o judeu, não é? Você se torna cristão vindo de outras fé. Não vou falar fé no plural, que é complicado, né? O povo fica fazendo meme. Você sabe como que é fé no plural, né? Sim ou não? Então não vou falar. De outras fé. Não vou falar no plural não, porque depois vira meme, né? Mas enfim, Deus cumpriu a promessa feita a Abraão. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus fiel. A Bíblia inteira ratifica a fidelidade de Deus. Você pode repetir isso depois do padre? Deus é um Deus fiel. Mais forte. Deus é um Deus fiel. O meu Deus é fiel. Ele não se esquece de mim. Ele não se esquece da minha família. Ele cuida de mim. Como eu disse, ao longo da liturgia de hoje, a fé é o tema principal. Depois nós vemos o Salmo 90, ou em outras traduções, 91, que é um salmo fantástico, né? Fantástico, 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 e que nos conclama a fé, que nos chama a acreditar. Olha só. Vós sois o meu Deus no qual confio inteiramente. Quem habita ao abrigo do Altíssimo, vive à sombra do Senhor onipotente. Diz ao Senhor: sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus no qual eu confio inteiramente. Do caçador e do seu laço ele te livra. Caçador, no contexto do Antigo Testamento, era uma figura também do diabo, não é? Do caçador e do seu laço ele te livra. Pois que se uniu a mim, né? Aqui também diz, né? Pois que, eu vou ler, vou chegar lá. Ele te salva da palavra que destrói. Quantas palavras que destrói não são lançadas contra a gente? Você parou para pensar? Às vezes você nem sabe. E sobretudo nós que estamos expostos, né? Quem está na televisão, quem é padre, a pessoa não tem a coragem de fazer nada. Quem mais critica é quem menos faz, né? Tinha um sábio antigo que dizia assim: eu só escuto crítica de quem faz o que eu faço ou mais. Quem fica sentado como juiz, está errado, está certo, eu nem ouço. Fala que conversa com a minha mão aqui, como dizia um amigo meu. Fica aqui conversando com a minha mão. Quem menos faz é quem mais critica. O seu jeito de ser mãe está errado. Quantos filhos você tem? Né? Você sabe o que é ser mãe? Você sabe o que é ter uma família? Você sabe o que é ser um sacerdote, né? A gente no seminário, né, o padre é reitor do seminário, a gente pensa assim: eu vou ser assim como padre, eu vou ser assado, aquele padre está errado, aquele padre está certo. É normal, o jovenzinho ali, né, em formação. Aí você se torna padre, você fala: meu amigo, o negócio é mais embaixo. Não é o ser padre, o ser casado, não é o ser bom um dia só, né? O erro da pessoa que pretende ser virtuosa e não é que ela quer ser um padre santo, virtuoso de oração um dia só. Ele quer ser um marido exemplar que lava o banheiro para a mulher, que acerta a mira na hora de ir no banheiro, né? Que faz comida, que ajuda, que é carinhoso, um dia só. Não, é a constância. É a constância. É preciso ser constante. Mas existe a palavra que destrói. Existe a palavra do invejoso. Existe a crítica construtiva. Eu nem gosto dessa palavra crítica construtiva, porque se é construtiva, eu acho que não é uma crítica, é uma conversa, né? Bendito seja Deus pelas pessoas que têm a coragem de conversar com a gente, né? Mas você está falando, Ele te salva da palavra que destrói, porque vai existir a palavra que destrói. Vai acontecer. Com as suas asas Ele vai te proteger. Com o seu escudo e suas armas Ele vai te defender. Olha que coisa linda, isso aqui é uma promessa. E o que nós repetimos agora há pouco? Deus é? Não, eu não estou ouvindo. Deus é? Deus é fiel. E veja bem, existe, Santo Tomás de Aquino falava dos atributos da essência divina. Deus não tem amor, gente. Deus é amor. Deus não tem fidelidade, Ele é fidelidade. É a essência de Deus, Ele não se contradiz. Então se Ele está falando isso aqui, meu amigo, isso aqui já está acontecendo na sua vida. Mas para isso acontecer, vamos ouvir agora a última estrofe. Pois que se uniu a mim e confiou em mim, eu hei de livrá-lo.
para tudo isso acontecer, presta atenção, você aqui, você em casa, para tudo isso acontecer, você tem que se confiar a Deus, se unir a Deus, ter em Deus o seu porto seguro, o seu escudo. E vou protegê-lo porque Ele conhece o meu nome. Agora, esse último versículo aqui é fantástico, ó. Presta atenção. Ao invocar-me, eu hei de ouvi-lo e atendê-lo. Pensa bem, um Deus falando para você, não é um político, não, com todo respeito, não é uma pessoa rica, é Deus te dizendo: se você se confiar em mim, se você se esconder em mim, quando você me invocar, eu vou te ouvir e vou te atender. Vamos aplaudir isso aqui, gente, do fundo do nosso coração. Pode ser forte, pode aplaudir. Talvez você aqui, você em casa, que está vivendo um período de desolação, que está vivendo um período de tristeza, um período de desilusão, de decepção. Às vezes a gente vive, né? Você pediu uma coisa e não aconteceu, você pediu que uma pessoa vivesse e ela não viveu. Deus tem um plano perfeito, você não está entendendo, mas lá na frente você vai entender, porque Ele trabalha por caminhos muitas vezes misteriosos, gente, porque a sabedoria de Deus não cabe nos nossos raciocínios fugídios, pequenos, limitados, humanos. Ao invocar-me, eu hei de ouvi-lo e atendê-lo, e ao seu lado eu estarei em suas dores. Esse salmo aqui não tem mais nem espaço lá no espelho do meu quarto, que quando Deus me fala um versículo, eu escrevo no papel e colo lá no espelho do meu quarto. Não vai ter espaço, mas esse salmo deveria ser colado no espelho do quarto, do banheiro, na cabeceira da cama, no quarto, no carro, para você sempre lembrar. Porque qual é a arma do diabo? Você sabia qual é a principal arma do diabo? Os santos padres diziam, que do século 8 ali, que a principal arma do diabo, quando ele quer destruir alguém, sabe o que ele faz? Primeira coisa, ele ataca a fé dessa pessoa. Porque a fé é o quê? É o alicerce. E olha só esse santuário que bonito. Mas se não tiver um alicerce, está vendo a coluna ali? Que também tem a função, né, de alicerçar. Imagina, se o alicerce não for bom, afunda, cai na gente. Então o inimigo, ele quer fazer eu desacreditar dessa promessa, dessa verdade. As circunstâncias, os problemas, as coisas que parecem que não estão dando certo, querem fazer você desacreditar que você é importante para Deus. Mas você é importante para Deus, a sua família é importante para Deus. Nós estamos na missa da família, rezando pelas famílias. E quantas não são as lutas que as famílias vivem, gente, hoje em dia, que a sua família talvez vive. Mas Deus está dizendo: eu estarei com você, eu serei o seu escudo. Você sabe que a primeira leitura, o Salmo e o Evangelho, sobretudo o Evangelho, nos revelam categoricamente, progressivamente, paulatinamente, o que é a fé. O que o Salmo nos ensina? Antes até de entrar no Salmo, o que Jacó nos ensina? Os patriarcas, a primeira leitura falava de Jacó. O que é fé? Existia um santo que dizia que se ele pudesse definir fé com uma palavra, sabe qual palavra ele usaria? A palavra movimento. Porque o que é fé? Deus fez uma aliança com Abraão. E quando Deus fez a aliança com Abraão, qual foi a primeira coisa que Deus pediu a Abraão? Sai da tua terra, anda e vai à terra onde eu vou te mostrar. Então fé é movimento. O catecismo nos ensina que a fé é uma resposta de amor do ser humano ao Deus que o ama e se revela a ele. Então a fé pressupõe movimento. Não tem fé na vida de pessoa acomodada. Não tem fé na vida de pessoas preguiçosas, que dizem, não, eu não vou à igreja. Eu estou bem em casa, eu vejo o videozinho da homilia do Padre Zandoná no final de semana. Eu não vou à Canção Nova não, está frio, né? Não, eu não vou à missa porque tem a chácara, a gente vai para a piscina. Não, vai ter jogo. Não, quem tem fé prioriza Deus, anda, caminha, vai atrás de Deus. Fé é movimento. Você sabe que tem um monge do deserto. Os monges do deserto, os escritos deles nem sempre tem nome, né? Mas é atribuído a um padre do deserto chamado Serapião. Ele dizia assim:
Não são as palavras e especulação que nos ensinam quem é Deus e o que é a fé, mas a experiência. Para deixar entrar o ar fresco, é preciso abrir a janela. Para bronzear a pele, é preciso expor-se ao sol. Para adquirir a fé, é a mesma coisa, como diziam os santos. Não se chega ao objetivo permanecendo confortavelmente sentado, esperando. Imitemos o filho pródigo. Ele partiu e foi ter com o pai. Trecho aqui do livro A Vida Cética, né? Muito interessante, desse padre do deserto atribuído a Serapião. O que ele está dizendo? A fé é uma atitude, é uma experiência, não é um esquema mental. Ele usou até exemplo, para entrar o ar fresco você tem que abrir a janela. Para bronzear você tem que ir diante do sol. Ou ainda que seja artificial, você tem que ir no lugar que faz o bronzeamento artificial, né? Pressupõe movimento. Então, a sua fé às vezes não cresce porque você não movimenta. A fé é um mecanismo de movimento. É que nem o seu corpo é maravilhoso. Só que o seu corpo, se ele não se movimenta, ele atrofia. Como a pessoa que está de cama, vai atrofiando a perna, vai surgindo feridas nas costas. A pessoa vai perdendo o movimento, porque o corpo precisa se movimentar para ser saudável. Inclusive você que comeu igual um boi no final de semana e não caminhou, fica a dica, né? A todos nós, o movimento é necessário. Você precisa se movimentar no seu corpo, mas também na sua fé. A fé, ela só cresce quando há movimento. O que é um movimento? Você que está aqui, que bênção, você saiu da sua casa e veio aqui. Você vai vir ao PHN. Você pegou o seu terço para rezar. Você acessou um canal do YouTube da Canção Nova ou de um padre para aprender algo. Você está alimentando a sua fé, ouvindo louvores, ouvindo músicas de Deus. É um movimento. Sem movimento a fé não cresce. Padre, mas eu já tenho 30 anos de caminhada. Ué, você tem que continuar caminhando. Como é que a palavra que eu usei para descrever aqui, qual foi o substantivo? Caminhada, não é? Caminho, caminhada flexionada. Então, a fé é uma caminhada. O povo de Deus sempre caminhou. Então, a fé é movimento. Você precisa movimentar a sua fé. Porque, gente, às vezes a luta é desigual. A pessoa vai à missa no domingo, ouve uma homilia de 10 minutos e depois, por 6 dias durante a semana, só vendo série com valores anticristãos, só vendo vídeo com malícia, com impureza, com fofoca, com mentira. Como é que vai crescer a fé no seu coração? Você tem que movimentar. Deus te chama à grandeza, Deus te chama à santidade, não a viver um cristianismo raso. Você tem que buscar mais, você tem que priorizar o que é do céu na sua vida. A fé é movimento. É preciso abrir a janela, é preciso ir ao sol, tomar o banho de sol, né? Depois outra coisa que a liturgia de hoje nos ensina. Falei agora de Jacó, né? O Jacó que andou atrás de Deus, da promessa de Deus. Ele estava caminhando, ele passou em Betel, dormiu, voltou, depois foi para um lugar que ele tinha que ir, depois voltou a Betel. Ele estava peregrinando. O cristão é um constante peregrino. Depois, o que mais a fé é? Segundo o salmo de hoje. A fé é um escudo, a fé é uma proteção. Gente, é fato, eu dizia na missa ontem e repito, nós vivemos um grande combate. Existe um grande combate contra a sua família. O demônio odeia as famílias e o que ele mais quer é destruir famílias e casamentos. Esse mundo, as músicas de hoje que só falam de traição, você vai lá na festa, ó, é só traição, e a música tudo nasal, assim, ela me traiu, só canta nessa região nasal aqui, né? Ela me traiu, não sei o que tem, estava no motel, é só isso que fala. Você fica ouvindo isso dia e noite, depois vai para a vizinha, acha ela bonita, eu não sei porquê, padre, eu sei porquê, vou te dar uma benção com a mão fechada, você vai ver se acorda, né? Fica vendo, vendo aquela série, aqueles vídeos com aquelas meninas com aqueles shorts enormes, assim, meio centímetro, né? Depois, padre, eu não estou sentindo atração pela minha esposa, não está sentindo porque você é um trouxa. Você tem que ser um homem de Deus, parar de ver essas porcarias e ver as coisas de Deus e entender que ela é a única mulher da sua vida, ponto. Meu amigo, se você ficar olhando, reage, né? O olhar reage. Ontem eu dizia na pregação, que às vezes quando eu vou na praia, em algum lugar, eu peço a Deus momentaneamente o dom da miopia, né? Para não enxergar nada. Senhor, só por esses momentos, que depois eu preciso ver o meu povo na missa, né? Estou na praia lá, o pessoal fala, por que você está olhando para baixo, padre? Eu perdi uma moeda.
Olha para cima, não. Oi, meu amigo, o que você alimenta, cresce. Você é casado? Vive como casado, cara de pau. E a senhorita também. Está lá casada com 3 filhos, a louça lá empilhada na pia. Talvez você está assistindo agora com esse monte de louça lá, viu, filha? Vai dar barata. E vai assistir série com aquela trama de adolescente. E aquele rapaz com aquela barriguinha definida. E o marido com aquele bujão, né? E vai vendo, tá vendo? Eu já contei essas piadas antes, mas a gente nova, eles riem de novo, Rubens. Ó. Por isso que é bom celebrar a missa de segunda, né? Mas você vai se alimentando, eu estou brincando, claro, porque esse horário, para quem está em casa só quer conteúdo, viu, gente? Mas aqui tem um povo que está com sono, que viajou a noite inteira, alguns, e o padre também tem que pensar neles que estão aqui, tá? Você que está em casa, né? Às vezes o pessoal manda mensagem, mas eu só quero conteúdo. Então, mas tem gente aqui também. Voltando ao assunto. Você fica vendo, e fala, eu não sei, padre, eu estou mexido. Está mexido porque você está alimentando o que não devia alimentar, minha filha. Você alimenta a Eva. Se você alimenta a Eva vai crescer. Se você alimenta a Maria, que há dentro de você, a Maria vai crescer. Existe Eva e Maria dentro de você. Existe Jesus e Adão dentro de você, homem. Jesus, o homem novo, que curou, né, a chaga do pecado de Adão. Maria, a nova Eva, que foi a porta para a salvação com o seu sim. Então, é preciso alimentar a fé. A fé é escudo, mas eu preciso alimentá-la. Então, voltando ao Salmo, a fé é um escudo. Ela protege. Porque, como eu disse, existe um combate contra a família. E você precisa do escudo da fé. Você precisa ensinar os seus filhos a rezar. Você precisa ensinar os seus filhos a buscar Deus. Você precisa tornar a sua casa uma igreja doméstica, um lugar de oração, um lugar no qual se fala de Deus, um lugar no qual se dialoga na hora do almoço. Coloca essa lei, ninguém com o celular na mão na hora da refeição, é hora de conversar. Sabe? Eu sei, o seu filho vai tremer, vai espumar pela boca, mas ele vai sobreviver sem o celular por 30 minutos, eu tenho certeza, não é? Viu a gurizada que está ouvindo aqui? Você tem que colocar regras, tem que colocar limites. Essa casa é de Deus, aqui porcaria não entra, aqui certas músicas não se ouve, né? E esses tempos atrás eu vi a história bem bonita, de um pessoal, parece que a mãe do rapaz tinha morrido, e o irmão dele que morava com a mãe e tal, teve que morar com ele um tempo. O irmão era bem vida louca assim, né? E esse irmão casado, tinha já 3 filhos, ele disse, olha, eu vou te acolher, mas aqui em casa as regras funcionam assim. Você não assiste tal programa, você não ouve tal música, porque aqui tem os meus filhos que eu estou formando. Se você for vir para cá, você entra na regra de casa ou você vai para outro lugar. Sabe? Porque, não, ele é diferente, mas é o seu filho que está vendo o que não deve. E criança, meu amigo, eles aprendem fácil, sobre tudo o que não presta. O bom exemplo você tem que massificar, o que não presta é uma vez só. Presta atenção, infelizmente, não é criança, é a natureza humana, né? A nossa tendência ao mal, as consequências do pecado original, como dizia Santo Agostinho. Então a fé, ela é um escudo, a fé é movimento. E o que mais é a fé? A fé é um novo óculos, ela te dá uma nova visão. Pensa bem, gente, essa mulher hemorroíça do Evangelho. Não este Evangelho, mas outros Evangelhos sinóticos, dizem que ela estava por 12 anos, né, jorrando sangue, perdendo sangue, era uma menstruação contínua. E segundo o livro de Levítico, capítulo 15, a partir do versículo 12, ela era impura, ela não podia tocar ninguém, ela não podia conviver com ninguém. Tudo que ela tocava ficava impuro. E o Evangelho diz que ela tinha perdido tudo que ela tinha, com remédios, com médicos. Uma pessoa sem recurso, uma pessoa sem fé, uma pessoa sem esperança, uma pessoa sem vida. Sangue na Bíblia é sinônimo de vida. E não só na Bíblia, na fisiologia em geral, né? Se você perder muito sangue, uma anemia intensa, você vai morrer, ou você vai ficar altamente deficitário ali no seu sistema imunológico, pode pegar uma doença, pode vir a falecer mesmo. Então ela tinha perdido tudo, gente. Mas que raio que aconteceu com essa mulher? Imagina quanta decepção ela já não teve, quantas vezes ela tentou e deu errado, quantas vezes ela falou, eu vou superar essa doença, e não conseguiu superar. Tal como você, quantas vezes talvez você disse, vou parar de beber e não conseguiu, vou parar de usar droga, não conseguiu, vou parar de trair, não conseguiu, vou ser uma pessoa mais mansa e não conseguiu, vou ser uma pessoa que guarda menos rancor, mais humilde e não conseguiu. Mas o que aconteceu com essa mulher? A fé que foi suscitada no coração dela, a partir do ouvir falar de Cristo, né, de Jesus, deu a ela uma nova visão, um novo óculos, né? A fé nos dá uma nova visão. Ela nos faz ver possibilidades onde humanamente não há.
A fé nos faz ver o impossível acontecendo, a porta se abrindo onde há nada possível e há portas fechadas. Então aquela mulher, tocada pela fé, ela teve uma nova visão. Ela falou: se eu tocar o manto desse homem, o manto, e foi até Jesus, e tocou e foi curada. E depois, o que mais a fé nos faz? A fé, como nós vimos na história da hemorroíça e do chefe da sinagoga no evangelho de hoje, que teve a filha ressuscitada, a fé nos faz alcançar o impossível. Repete depois do padre: a fé me faz alcançar o impossível, porque o que é impossível para mim não é impossível para Deus. A fé nos faz alcançar o impossível. Essa mulher foi curada, gente, instantaneamente. O que mais a fé faz? A fé nos faz tocar Jesus, né? Nos faz tocar Jesus e sermos tocados por Ele. Essa mulher sem esperança, sem vida, talvez como você que está aqui ou em casa, na depressão, na doença, no desespero, na traição que você descobriu, no déficit que você está vivendo financeiro. Mas a fé, ela te faz tocar Jesus, mesmo no auge da sua miséria, independente do buraco que você tiver. Você toca Jesus, Jesus toca você. E a fé nos ensina que com humildade, como o chefe da sinagoga, né? Era um chefe poderoso, gente. Naquela época era prestigiado um chefe de sinagoga, que era o chefe da representação do templo numa cidade, né? Ele chegou, se inclinou diante de Jesus: vem tocar minha filha, vem curar. Se ela morrer, o Senhor toca, ela ressuscita. A fé e a humildade, né? Alcançam milagres da parte de Deus. Alcançam milagres. Então veja bem, repito, o que é a fé? A fé é um movimento, a fé é um escudo, a fé te dá uma nova visão, a fé te faz alcançar o impossível, a fé te faz tocar Jesus, e com humildade você alcança milagres através da fé. São os ensinamentos do evangelho de hoje. Mas você sabe, claro, encaminhando já para o fim, os santos padres, quando a gente fala santos padres, gente, são os santos que viveram do século IV até o século VIII, IX, viu? É uma classificação dentro da teologia que a gente chama de santos padres, né? Tem vários santos que viveram ali, Gregório e muitos outros, né? Gregório Magno e assim sucessivamente. Quando a gente fala santos padres, a gente está classificando esse período. Eles têm uma leitura da hemorroíça que eu acho que é fantástica, encerrando já. Sabe o que eles enxergaram nessa passagem da hemorroíça, da cura da hemorroíça de hoje, da mulher com fluxo de sangue? Sabe o que eles enxergaram? Uma imagem da Santíssima Eucaristia. Olha só, eu trouxe aqui os pontos todos, para encerrar. Os santos padres diziam que o fluxo de sangue é figura dos nossos pecados, imperfeições, que impedem e atordoam a nossa alma. A reverência da mulher diante de Jesus é o exemplo de modéstia e de humildade que a gente tem que ter para nos acercar da Eucaristia, para chegar à comunhão, para receber Jesus na Eucaristia. Olha que lindo, que leitura bonita, né? De mais de séculos na igreja. Depois eles viram que o toque no manto de Jesus é um sinal de que para comungar o corpo do Senhor, a gente precisa primeiro se purificar pelo sacramento da penitência, confessar, se arrepender dos pecados. A Eucaristia não é brincadeira, gente, não é uma bolacha de maisena. Se você está em estado de pecado, o não comungar para você não é que a igreja está te excluindo, não. Está escrito lá em 1 Coríntios 11, quem comunga em estado de pecado, está comungando a sua própria condenação. Sabe, é bíblico. E São Paulo diz, tem muita gente ficando doente aqui nessa comunidade, morrendo porque está comungando em pecado mortal. 1 Coríntios capítulo 11, está na Bíblia, ninguém está inventando nada. Então, o toque no manto é a purificação, é a penitência que você precisa ter para se acercar da Eucaristia, para receber Jesus. Depois ele diz, o toque, porém, não exerce o seu poder, senão por meio de uma fé sincera e um arrependimento profundo. Crer, Jesus está vivo no pão, no vinho. Arrepender-se dos pecados. Somos pecadores, caímos. Deus não se envergonha de nós, mas temos que, pelo menos, reconhecer a nossa culpa e querer não cair mais. E depois, a cura da doença significa a força sobrenatural e a saúde da alma que, em graça, recebendo a Eucaristia, pode receber, né, o Jesus sacramentado. A cura da doença significa a força sobrenatural, a saúde da alma, a libertação que recebe quem comunga. Olha que leitura linda, né? Aquilo que eles chamam de leitura alegórica da Bíblia, é um estilo literário muito interessante, o estilo método, né, de estudo da Bíblia.
melhor dizendo, as palavras finais do Senhor demonstram a sua doce caridade para com as almas dos fiéis. Tua fé te salvou. Filha, a tua fé te salvou. Essa mulher tinha perdido a dignidade. Ao chamá-la de filha, Jesus está devolvendo a ela a dignidade. Está dizendo para ela, você é amada, você é querida, porque ela era impura diante da lei. Ela não podia tocar em ninguém. Se alguém visse uma mulher sangrando, ele xingava, perigoso até apedrejar na época, né? Era a lei da época. Então Jesus disse, filha, a tua fé te salvou. E o parágrafo 1393 do Catecismo diz o seguinte: a Eucaristia une intimamente o fiel a Cristo. Cristo se oferece como alimento e remédio para a alma. Receber a comunhão nutre a vida divina em nós, fortalece a nossa caridade e nos preserva da separação de Cristo pelo pecado. Olha só, o Catecismo continua, 1394, a Eucaristia é um sacramento de amor e união com Cristo, que nos torna participantes da natureza divina. Você entra na natureza divina pela comunhão eucarística. A participação na Eucaristia nos transforma e nos leva a praticar as virtudes e a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Parágrafo 1395 do Catecismo da Igreja Católica, para encerrar. A Eucaristia nos preserva dos pecados futuros, pois quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais difícil se torna romper a união com Ele pelo pecado mortal. A comunhão frequente, feita com as devidas disposições, ajuda-nos a crescer na graça e a resistir às tentações. Vamos aplaudir, gente, o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Pode aplaudir com força. Você está numa missa que você veio para comungar. Como é uma bênção ser cristão, ser católico, receber o corpo e o sangue de Cristo em cada Eucaristia, que dá para a gente tudo isso que eu li aqui do Catecismo, essa força para não mais pecar, essa união com Cristo, a participar da vida de Deus, fortalece nossa união com Cristo, nos transforma, nos faz praticar as virtudes, sabe? Comunhão frequente nos faz crescer na graça, resistir às tentações. Quanta graça, quanta bênção. É isso também que a gente vê no Evangelho de hoje, né? Da hemorroíça. Vamos ficar em pé? Quero pedir ao Rubens e à Tânia que nos ajudem nesse momento, com a música, cantando, rezando, para nós, de fato, termos essa disposição de viver a fé, o movimento, a entrega ao Senhor. E vamos pedir juntos que o Espírito Santo sopre sobre nós o seu sopro de vida e nos coloque a todos nós em movimento. Que Ele nos desinstale, nos tire do nosso comodismo, que Ele nos faça sair, ir ao encontro dEle, seja na Santa Missa, seja na adoração, seja o encontro do outro que está ali às vezes do lado de nós, na nossa casa. Vamos pedir, ergue os seus braços comigo, e nós já vamos dizer, então sopra sobre a minha vida. Sopra, Senhor. Sopra, Senhor. Eu preciso do Espírito, Senhor. Eu quero nascer do alto, Senhor. Eu quero, Senhor. Então sopra sobre a minha vida, teu sopro de vida, Espírito de Deus. Então sopra. Então sopra sobre a minha vida, teu sopro de vida, Espírito de Deus. Espírito Esse sopro de Deus sobre você. Então sopra sobre a minha vida, teu sopro de Espírito de vida, Deus. Espírito de Deus. Peça mais uma vez, então sopra. Então sopra sobre a minha vida, teu sopro de vida, Espírito de Deus. E vai soltando a sua voz, olha no Espírito. Até mesmo você que não reza desse jeito, eu quero convidar você agora até mesmo
sair da sua passividade e de auto se desafiar. Reza desta maneira, vai ouvindo esse som e vai deixando que o Espírito Santo agora reze, ele advogue a sua causa. Quando o Espírito ele ora por coisas bem ativas que nós precisamos, que nós necessitamos. É isso que está acontecendo, você rezando no Espírito. Deixa o Espírito Santo agora interceder, advogar a sua causa, alcançar aquela dor, tocar naquela ferida, tirar-nos da passividade, tirar-nos daquela mornidão, da zona de conforto. Vem, Espírito Santo de Deus, vem mover dentro de nós vida, vem tirar aquilo que está morto, aquilo que está sepultado dentro de nós. Vem, Espírito de Deus. E o Senhor está tocando em muitos corações e movimentando. Você que estava insensível, indiferente às pessoas ao seu redor, o seu coração estava endurecido, parado, paralisado, até mesmo para amar no concreto, amar no dar a vida, no dar a si mesmo, no dar atenção, no dar ouvidos, dar de si. O Espírito Santo está tirando, está fazendo cair por terra toda essa insensibilidade, esse coração que estava endurecido. E Ele está dando a mim, a você, a cada um de nós que estamos rezando nesse momento, essa sensibilidade, esse sentir com o seu coração. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. O Senhor também está nos dando a graça de uma paz muito grande nesse momento. Pessoas que estavam agitadas, ansiosas, algumas até com certo desespero diante de situações a se resolver. Você estava colocando os seus problemas no centro, diante de você, e não o Senhor Jesus, e não a ação do Espírito Santo. E o Senhor vai movimentando agora, Ele vai movimentando e Ele vai nos dando essa paz. Ele vai se colocando diante de você, no centro da sua vida, da sua família. E uma paz profunda vai tomando conta da sua mente, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, do seu coração, de todo o seu ser. Muito obrigado, Senhor. O Senhor vem arrancando todo o sentimento de morte que te cercava, de autodestruição, de negatividade. O Senhor, Ele põe por terra agora, nessa celebração dessa Santa Missa, enquanto nós pedíamos o ruá de Deus, o sopro de Deus, e o sopro de Deus é vida, e entrando nas nossas narinas, nós iríamos respirando o ar de Deus, o Espírito de Deus. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Nós te agradecemos, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Teu sopro de vida, Espírito de Deus, então sopra sobre a minha vida, teu sopro de vida, Espírito de Deus. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é.